Capítulo 4 Os Magos do Oriente e a Fuga para o Egito. 1. O quadro histórico e geográfico da narração. Será difícil encontrar uma outra narração bíblica que tenha estimulado tanto a imaginação, a investigação e a reflexão como a narrativa dos magos vindos do Oriente. Uma narrativa que o evangelista Mateus coloca imediatamente a seguir a notícia do nascimento de Jesus. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, chegaram a Jerusalém os magos, astrólogos, vindo do Oriente, e perguntaram: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. A primeira coisa que aqui se nos depara é a determinação clara do quadro histórico, com a menção do rei Herodes e do lugar do nascimento, Belém. Indica-se uma pessoa histórica em um lugar geograficamente determinado. Entretanto, em ambas as referências, são fornecidos também elementos de interpretação. No seu livro As Narrativas de Natal segundo Mateus, Rudolf Pesch sublinhou fortemente o significado teológico da figura de Herodes. Como no Evangelho de Natal se menciona no início o imperador romano Augusto, assim a narrativa de Mateus 2 começa de forma semelhante com a menção do rei dos judeus, Herodes. Selá, o imperador, com a sua pretensão relativa à pacificação do mundo, estava nos antípodas do menino recém-nascido. Aqui está o rei, que reina graças ao imperador, e falo com a pretensão quase messiânica de ser, pelo menos, para o reino judeu, o Redentor. Belém é o lugar de nascimento do rei Davi. No decurso da narração, o significado teológico desse lugar será posto em evidência, ainda mais diretamente através da resposta que os escribas darão à pergunta de Herodes sobre o lugar onde deveria nascer o Messias. Também o fato de ter sido determinada mais precisamente a posição geográfica de Belém com o propósito de Judá poderia encerrar uma intenção teológica. Na sua bênção, o patriarca Jacó diz profeticamente a seu filho Judá: o cetro não escapará a Judá, nem o bastão de comando à sua descendência, até que venha aquele a quem pertence o comando e ao qual obedecerão os povos. Numa narração que trata da chegada do Davi definitivo, do recém-nascido rei dos judeus, que salvará todos os povos, é possível, de certo modo, perceber no horizonte de fundo esta profecia. Juntamente com a bênção de Jacó, é preciso ler também uma palavra atribuída na Bíblia ao profeta pagão Balaão. Trata-se de uma figura histórica para a qual existe uma confirmação fora da Bíblia. Em 1976, na Transjordânia, foi descoberta uma inscrição onde aparece Balaão, rei de Beor, como vidente de divindades primitivas. Um vidente a quem se atribuem vaticínios de fortuna e de desgraça. A Bíblia apresenta-o como adivinho ao serviço do rei de Moabe, que lhe pede uma maldição contra Israel. Balaão pretende fazê-lo, mas vê-se impedido pelo próprio Deus, de modo que, em vez de uma maldição, o profeta anuncia uma bênção para Israel. Apesar disso, na tradição bíblica, é depreciado como instigador à idolatria e tem uma morte vista como punição. Por isso, ainda mais importante é a promessa de salvação atribuída a ele, não judeu, e servo de outros deuses, uma promessa que evidentemente era conhecida também fora de Israel. Eu vejo, mas não para já,
Contemplo, mas ainda não é próximo. Uma estrela surge de Jacó e um cetro se ergue de Israel. Mateus, que gosta de apresentar acontecimentos da vida e da atividade de Jesus como realização de palavras do Antigo Testamento, estranhamente não cita esse texto, que tem um papel importante na história da interpretação da passagem dos magos do Oriente. É certo que a estrela de que fala Balaão não é um astro. O próprio rei que há de vir é que é a estrela que brilha sobre o mundo e determina o seu destino. No entanto, a ligação entre estrela e realeza poderia ter gerado a ideia de uma estrela que seria a estrela deste rei e faria referência a ele. Deste modo, certamente se pode supor que essa profecia não judia, pagã, circulasse de alguma forma fora do judaísmo e fosse objeto de reflexão para as pessoas num caminho de busca. Devemos ainda voltar à questão sobre como seria possível haver pessoas fora de Israel que vissem precisamente no Rei dos Judeus o portador de uma salvação que lhes dizia respeito. 2. Quem eram os magos? Mas primeiro é preciso colocar a questão seguinte: que gênero de homens eram aqueles que Mateus designa como magos vindos do Oriente? O termo magos, magoi, tem nas respectivas fontes uma gama de significados notável, que vai de um sentido muito positivo a um sentido muito negativo. O primeiro dos 4 significados principais designa como termo mago membros da casta sacerdotal persa. Na cultura helenística, eram considerados dirigentes de uma religião propriamente dita, mas, ao mesmo tempo, as suas ideias religiosas eram consideradas fortemente influenciadas pelo pensamento filosófico, a ponto de os filósofos gregos serem muitas vezes apresentados como seus seguidores. Talvez haja, nessa opinião, algum fundo de verdade não bem definido. O próprio Aristóteles falou do trabalho filosófico dos magos. Os outros significados mencionados por Gerard Delin são detentor e profissional de um saber e de um poder sobrenaturais, bem como feiticeiro, e por fim, burlão e sedutor. Nos Atos dos Apóstolos encontramos este último significado. O mago chamado Bar-Jesus é definido por Paulo como filho do diabo, inimigo de toda a justiça, e como tal é repreendido. A ambivalência do termo mago que constatamos aqui realça a ambivalência da dimensão religiosa enquanto tal. A religiosidade pode tornar-se caminho para um verdadeiro conhecimento, um caminho para Jesus Cristo. Mas, chegada a presença de Cristo, quando não se abre a Ele e se vira contra o único Deus, contra o único Salvador, torna-se demoníaca e destruidora. Assim, no Novo Testamento, encontramos ambos os significados de mago. Na narrativa de São Mateus sobre os magos, a sabedoria religiosa e filosófica é claramente uma força que coloca os homens a caminho, e a sabedoria que leva em última instância a Cristo. Nos Atos dos Apóstolos, pelo contrário, vemos o outro tipo de mago, aquele que usa o próprio poder contra o mensageiro de Jesus Cristo, pondo-se assim do lado dos demônios, que, aliás, já foram vencidos por Jesus. Parece que os magos referidos em Mateus 2 deve aplicar-se pelo menos em sentido amplo, o primeiro dos 4 significados, embora não pertencessem exatamente à classe sacerdotal persa, eram portadores de um conhecimento religioso e filosófico
que se desenvolvera e se achara ainda presente naqueles ambientes. Naturalmente, procurou-se chegar a classificações ainda mais precisas. O astrônomo vienense Conradin Ferrardi do Chiepo mostrou que na cidade da Babilônia, em época remota, centro da astronomia científica, mas nos tempos de Jesus em estado de declínio, continuava a haver ainda um pequeno grupo de astrônomos já em vias de extinção. Tábuas de terracota, repletas de inscrições com cálculos astronômicos em caracteres cuneiformes, são prova segura disso mesmo. A conjunção astral dos planetas Júpiter e Saturno no signo zodíaco dos Peixes, que teve lugar nos anos 76 a.C., considerada hoje a verdadeira data do nascimento de Jesus, poderia ter sido calculada pelos astrólogos babilônicos, tendo-lhes indicado a terra de Judá e o recém-nascido rei dos judeus. Mais à frente voltaremos à questão da estrela. Por agora queremos dedicar-nos à questão de saber que gênero de homens seriam aqueles que se puseram a caminho ao encontro do rei. Talvez fossem astrônomos, mas nem todos os astrônomos que eram capazes de calcular a conjuração dos planetas e a observaram tiveram o pensamento de um rei em Judá, que era importante também para eles. Para que a estrela pudesse tornar-se uma mensagem, deveria ter circulado um vaticínio do tipo da mensagem de Balaão. Sabemos por Tácito e Suetônio que então circulavam expectativas segundo as quais sairia de Judá o dominador do mundo. Expectativas que Flávio Joséfo interpretou indicando ser tal figura Vespasiano, com o resultado de ter caído nos seus favores. Vários fatores podiam concorrer para fazer intuir na linguagem da estrela uma mensagem de esperança. Mas tudo isso só podia pôr a caminho quem fosse homem de uma certa inquietação interior. Homem de esperança, à procura da verdadeira estrela da salvação. Os homens de que fala Mateus não eram apenas astrônomos, eram sábios, representavam a dinâmica de ir para além de si próprio, que é intrínseca à religião, uma dinâmica que é busca da verdade, busca do verdadeiro Deus e, consequentemente também, filosofia no sentido originário da palavra. Deste modo, a sabedoria sana também a mensagem da ciência. A racionalidade dessa mensagem não se detinha meramente ao saber, mas procurava a compreensão do todo, fazendo assim ascender a razão às suas possibilidades mais elevadas. Com base em tudo que se disse, podemos fazer uma certa ideia sobre as convicções e os pensamentos que levaram aqueles homens a encaminhar-se para o recém-nascido rei dos judeus. Podemos com razão afirmar que eles representam o caminho das religiões para Cristo, bem como a autossuperação da ciência rumo a Ele. De certo modo, eles encontram-se na esteira de Abraão, que ao chamamento de Deus partiu. Por outro lado, encontram-se na esteira de Sócrates e do seu questionamento para além da religião oficial sobre a verdade maior. Neste sentido, aqueles homens são antecessores, precursores, indagadores que desafiam todos os tempos. Assim como a tradição da Igreja leu, com toda a naturalidade, a narrativa de Natal, tendo por horizonte de fundo Isaías 1, versículo 3, e deste modo chegaram ao presépio o boi e o jumento, também leu a narrativa dos magos, à luz do Salmo 72, versículo 10, e de Isaías 60. E assim, os sábios vindo do Oriente
tornaram-se reis, e com eles entraram no presépio os camelos e os dromedários. Se a promessa contida nestes textos estende a proveniência destes homens até o extremo oriente, a tradição encarregou-se de desenvolver ainda mais a universalidade dos reinos destes soberanos, interpretando-os como reis dos 3 continentes estão conhecidos: África, Ásia e Europa. Deles faz sempre parte o Reino Negro. Não há distinção de raça nem de proveniência no reino de Jesus Cristo. Nele, por ele, a humanidade une-se sem perder a riqueza da variedade. Mais tarde também, as 3 idades da vida do homem foram relacionadas com os 3 reis: a juventude, a idade adulta e a velhice. Trata-se de mais uma ideia razoável que mostra como as diversas formas da vida humana encontram seu significado próprio e a sua unidade interior na comunhão com Jesus. O pensamento decisivo que nos fica é este: os sábios do Oriente constituem um início, representam um encaminhamento da humanidade para Cristo, inauguram uma procissão que percorre a história inteira. Não representam apenas as pessoas que encontram o caminho até Cristo, mas também a expectativa interior do espírito humano, o movimento das religiões e da razão humana ao encontro de Cristo. 3. A estrela. Devemos agora voltar à estrela que, segundo a narrativa de São Mateus, impeliu os magos a porem-se a caminho. Que tipo de estrela era? Existiu verdadeiramente? Categorizados exegetas, como por exemplo Rudolf Pest, são de opinião de que essa questão fará pouco sentido. Tratar-se-á de uma narrativa teológica que não devemos misturar com a astronomia. Na Igreja Antiga, São João Crisóstomo desenvolveu uma posição semelhante, que não se tratasse de uma estrela comum. Antes, a meu ver, não era de fato uma estrela, mas um poder invisível que adotara tal fisionomia. Parece resultar, antes de mais, do caminho que ele lá fizera. De fato, não há uma única estrela que se mova naquela direção. Em grande parte da tradição da Igreja, aparece sublinhado o aspecto extraordinário da estrela. Inácio de Antioquia vê o Sol e a Lua girarem à volta da estrela, e segundo o antigo hino para a Epifania do Breviário Romano, a estrela teria superado em beleza e brilho o Sol. Apesar disso, não se podia deixar de pôr a questão sobre se tratou ou não de um fenômeno celeste passível de ser astronomicamente determinado e classificado. Seria errado rejeitar a priori tal questão, invocando o caráter teológico da narrativa. Com o despontar da astronomia moderna, cultivada também por cristãos crentes, colocou-se de novo a questão acerca deste astro. Johannes Kepler adiantou uma solução que é substancialmente reproposta também por astrônomos atuais. Kepler calculou que na viragem entre os anos 7 e 6 a.C., considerado hoje, como se disse já, o ano provável do nascimento de Jesus, se verificou uma conjunção dos planetas Júpiter, Saturno e Marte. No ano de 1604, ele próprio observara uma conjunção semelhante, a qual se juntara ainda uma supernova. Com este termo, indica-se uma estrela débil ou muito distante, na qual acontece uma explosão enorme, de modo que durante semanas e meses irradia um brilho intenso. Kepler considerava a supernova uma nova estrela, e era, sua opinião,
que a conjunção verificada na época de Jesus também deveria estar associada a uma supernova. Deste modo, tentou explicar astronomicamente o fenômeno da estrela muito brilhante de Belém. Um dado interessante nesse contexto pode ser o que o erudito Friedrich Wieseler de Göttingen parece ter encontrado em tábuas cronológicas chinesas, ou seja, que no ano 4 a.C. apareceu e foi vista durante muito tempo uma estrela brilhante. O citado astrônomo Ferrari Dociepo punha de lado a teoria da supernova. Segundo ele, para a explicação da estrela de Belém, era suficiente a conjunção de Júpiter e Saturno no signo zodiacal de Peixe, e pensava poder determinar com precisão a data de tal conjunção. A este respeito, é importante o fato de o planeta Júpiter representar o principal deus babilônico, Marduk. Ferrari Dociepo resume-o nestes termos: Júpiter, a estrela lá mais alta divindade babilônica, surgiu no seu máximo esplendor no momento da sua aparição à noite ao lado de Saturno, o representante cósmico do povo dos judeus. Deixemos de lado os detalhes. A partir deste encontro de planetas, diz Ferrari Dociepo, os astrônomos babilônicos podiam deduzir um acontecimento de importância universal: o nascimento no país de Judá de um soberano que havia de trazer salvação. Que podemos dizer perante tudo isso? A grande conjunção de Júpiter e Saturno no signo zodiacal de Peixe no ano 7-6 a.C. parece ser um fato confirmado. Podia orientar astrônomos do ambiente cultural babilônico-persa para o país de Judá, para um rei dos judeus. Saberem pormenor como estes homens chegaram à certeza que os fez partir e levou finalmente a Jerusalém e a Belém é uma questão de temos de deixar em aberto. A constelação estelar podia ser um impulso, um primeiro sinal para a partida exterior e interior, mas não teria conseguido falar a esses homens se eles não tivessem sido tocados também de outro modo, tocados interiormente pela esperança daquela estrela que devia surgir de Jacó. Se os magos que andavam à procura do rei dos judeus guiados pela estrela representam o movimento dos povos para Cristo, isso significa implicitamente que o universo fala de Cristo, mas que a sua linguagem não é totalmente decifrável para o homem nas suas condições reais. A linguagem da criação oferece várias identificações, suscita no homem a intuição do Criador. Além disso, suscita a expectativa, ou melhor, a esperança de que um dia esse Deus se manifestará, e ao mesmo tempo suscita a consciência de que o homem pode e deve ir ao encontro dele. Mas o conhecimento que brota da criação e se concretiza nas religiões pode também perder a justa orientação, deixando de impelir o homem para se pôr em marcha para além de si próprio, e induzindo-o antes a fixar-se em sistemas por meio dos quais julga ser possível enfrentar os poderes ocultos do mundo. Na nossa narração, aparecem ambas as possibilidades. A estrela conduz os magos, primeiro, só até a Judéia. É inteiramente normal que eles, à procura do recém-nascido rei dos judeus, vão à cidade régia de Israel e entrem no palácio do rei. Presumivelmente, deveria ter nascido lá o futuro rei. Mas para encontrarem definitivamente a estrela para o verdadeiro herdeiro de Davi, eles precisam ainda da indicação das Sagradas Escrituras de Israel,
das palavras do Deus vivo. Os padres sublinharam ainda um outro aspecto. Gregório Nazianzeno diz que, no próprio momento em que os magos se prostraram diante de Jesus, terá chegado o fim da astrologia, porque a partir de então as estrelas serão girado na órbita estabelecida por Cristo. No mundo antigo, os corpos celestes eram considerados forças divinas que decidiam o destino dos homens. Os planetas têm nomes de divindades. Segundo a opinião de outrora, eles dominavam de alguma forma o mundo, e o homem devia procurar pôr-se de acordo com essas forças. A fé no único Deus, testemunhada pela Bíblia, bem cedo realizou aqui uma desmistificação, quando a narrativa da criação, com magnífica simplicidade, designou o Sol e a Lua, as grandes divindades do mundo pagão, por luzeiros que Deus mantém suspensos, juntamente com toda a série das estrelas no firmamento celeste. Ao entrar no mundo pagão, a fé cristã devia enfrentar novamente a questão das divindades ancestrais. Por isso, Paulo, nas cartas do cativeiro aos Efésios e aos Colossenses, insistiu fortemente no fato de que Cristo ressuscitado venceu todo o principado e potestade do ar e domina o universo inteiro. Nesta linha se situa também a narrativa da estrela dos magos. Não é a estrela que determina o destino do menino, mas o menino que guia a estrela. Se quiser, pode-se falar de uma espécie de viragem antropológica. O homem assumido por Deus, como aqui se mostra no Filho unigênito, é maior do que todos os poderes do mundo material e vale mais do que o universo inteiro. 4. Paragem intermédia em Jerusalém. É hora de voltar ao texto do Evangelho. Os magos chegaram ao local que supunham ser o do vaticínio, o Palácio Real em Jerusalém, e perguntaram pelo recém-nascido rei dos judeus. Esta é uma expressão tipicamente não judaica. Em âmbito judaico, ter-se-ia dito rei de Israel. Na verdade, a citada expressão pagã rei dos judeus reaparece apenas no processo de Jesus e na inscrição da cruz, usada em ambos os casos por um pagão, Pilatos. Por isso, pode-se dizer que aqui, no momento em que os primeiros pagãos perguntam por Jesus, já transparece de alguma forma o mistério da cruz, indizivelmente ligado à realeza de Jesus. O referido mistério preanuncia-se de forma bastante clara na reação à pergunta dos magos sobre o rei recém-nascido. O rei Herodes perturbou-se e toda Jerusalém com ele. Os exegetas observam que a perturbação de Herodes perante a notícia do nascimento de um misterioso pretendente ao trono era certamente muito compreensível, mas já o seria menos o motivo que levou, naquele momento, Jerusalém inteira a ficar perturbada. Isto podia ser simplesmente uma alusão antecipada à entrada triunfal de Jesus na Cidade Santa, na véspera da sua paixão. A propósito de tal entrada, diz Mateus que toda a cidade ficou um alvoroço. Entretanto, deste modo, as duas cenas em que aparece a realeza de Jesus estão ligadas entre si e também ao tema da paixão. Parece-me que a notícia da perturbação da cidade se pode explicar também com o que sucede no momento da visita dos magos. A fim de esclarecer a pergunta sobre o pretendente ao trono, pergunta extremamente perigosa aos ouvidos de Herodes, ele convoca todos os sumos sacerdotes e escribas do povo. Tal reunião e o motivo não podiam ficar secretos. O nascimento suposto ou real
de um rei messiânico não podia trazer consigo senão contrariedades e infortúnios para os hierosolimitas. Conheciam bem Herodes, aquilo que na grande perspectiva da fé é uma estrela de esperança, na perspectiva da vida cotidiana, constitui inicialmente apenas causa de transtorno, motivo de preocupação e temor. É que Deus perturba a nossa comodidade diária. A realeza de Jesus e a sua paixão caminham juntas. Que resposta saiu de tão ilustre reunião para a pergunta acerca do lugar do nascimento de Jesus? Segundo sentenciou Mateus 2, versículo 6, com estas palavras tomadas do profeta Miqueias e do segundo livro de Samuel: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais cidades da Judéia, porque de ti vai sair o príncipe, que há de apacentar o meu povo de Israel. Ao citar as palavras em questão, Mateus introduziu duas nuances. Enquanto a maior parte da tradição textual, nomeadamente a tradução grega dos 70, diz: Tu és a menor entre as principais cidades de Judá. Mateus escreve: De modo nenhum és a menor entre as principais cidades da Judéia. Embora de forma diferente, ambas as versões do texto dão a entender o paradoxo da ação de Deus que atravessa todo o Antigo Testamento. O que é grande nasce daquilo que parece, segundo os critérios do mundo, pequeno e insignificante, enquanto aquilo que é grande aos olhos do mundo se desintegra e desaparece. Sucedeu assim, por exemplo, na história da vocação de Davi. Foram chamar o mais novo dos filhos de Jessé, que naquele momento apacentava as ovelhas, para ser ungido rei. Não conta o aspecto, nem a elevada estatura, mas o coração. Uma frase de Maria no Magnífica resume este paradoxo persistente de Deus. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. A versão veterotestamentária do texto, onde Belém é qualificada como pequena entre as principais cidades de Judá, põe claramente em evidência esta maneira do agir divino. Quando Mateus, por sua vez, escreve: De modo nenhum és a menor entre as principais cidades da Judéia, só aparentemente eliminou esse paradoxo. A pequena cidade, considerada em si insignificante, torna-se então reconhecível na sua verdadeira grandeza. Dela sairá o verdadeiro pastor de Israel. Nesta versão do texto, aparecem simultaneamente a avaliação humana e a resposta de Deus. E com o nascimento de Jesus na gruta, fora da cidade, o paradoxo confirma-se ainda mais. Chegamos assim à segunda alteração. A palavra do profeta, Mateus acrescentou a afirmação já mencionada no segundo livro de Samuel, que lá se refere ao novo rei Davi e agora atinge o pleno cumprimento em Deus. O futuro príncipe é designado como pastor de Israel. Assim se alude à solicitude amorosa e à ternura que caracterizam o verdadeiro soberano enquanto representante da realeza de Deus. A resposta dos sumos sacerdotes e dos escribas à pergunta dos magos contém certamente uma indicação geográfica concreta, que é útil para os magos, mas não é apenas uma indicação geográfica. Fornece também uma interpretação teológica do lugar e do acontecimento. Que Herodes tire daí as suas consequências é compreensível. Surpreendente é o fato de os entendidos da Sagrada Escritura não se sentirem impelidos a decisões práticas,
Porventura deve-se vislumbrar nisso a imagem de uma teologia que se esgota na mera disputa acadêmica? 5. A adoração dos magos diante de Jesus. Em Jerusalém, a estrela tinha desaparecido de todo. Depois do encontro dos magos com a palavra da Escritura, a estrela resplandece de novo para eles. A criação interpretada pela Escritura volta a falar ao homem. Para descrever a reação dos magos, Mateus lança mão dos superlativos. Ao ver a estrela, sentiram fortemente uma grandíssima alegria. E a alegria do homem que é atingido no coração pela luz de Deus e pode ver realizada a sua esperança. A alegria daquele que encontrou e que foi encontrado. E entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, adoraram-no. Nesta frase, surpreende o fato de faltar José, de cujo ponto de vista Mateus escreveu a narrativa da infância. Durante a adoração, encontramos junto de Jesus só Maria, sua mãe. Até agora não encontrei uma explicação plenamente convincente para isso. Algumas passagens veterotestamentárias em que se atribui uma importância particular à mãe do rei. Mas isso talvez não seja suficiente. Provavelmente tem razão Gnilka quando afirma que deste modo Mateus traz à nossa memória o nascimento de Jesus da Virgem e designa Jesus como Filho de Deus. Na presença do menino real, os magos fazem a prosquinesis, isto é, prostram-se diante dele. Esta é a homenagem que se presta a um rei. A partir disso, explicam-se também os presentes que os magos oferecem. Não são presentes práticos que possam, talvez, revelar-se úteis naquele momento para a Sagrada Família. Os dons exprimem o mesmo que a prosquinesis, são reconhecimento da dignidade real daquele a quem são oferecidos. Ouro e incenso aparecem mencionados também em Isaías 60, versículo 6, como presente de homenagem que hão de ser oferecido pelos povos ao Deus de Israel. Nos três presentes, a tradição da Igreja viu, com algumas variações, representados três aspectos do mistério de Cristo. O ouro apontaria para a realeza de Jesus, o incenso para o Filho de Deus e a mirra para o mistério da sua paixão. De fato, no Evangelho de João, aparece a mirra depois da morte de Jesus. Diz-nos o evangelista que, para ungir o corpo de Jesus, Nicodemos tinha trazido, entre outras coisas, a mirra. Assim, através da mirra, o mistério da cruz é de novo ligado à realeza de Jesus e preanuncia-se de maneira misteriosa já na adoração dos magos. A unção é uma tentativa de se opor à morte, que só atinge o seu caráter definitivo com a corrupção. Quando, na manhã do primeiro dia da semana, as mulheres chegaram ao sepulcro para fazer a unção, que não tinha sido possível efetuar ao entardecer do dia da crucificação, por causa do início imediato da festa da Páscoa. Jesus já tinha ressuscitado, já não havia necessidade da mirra como instrumento contra a morte, porque a própria vida de Deus vencera a morte. 6. A fuga para o Egito e o regresso à terra de Israel. Terminada a narrativa dos magos, volta a cena como protagonista do evento São José, que age não por iniciativa própria, mas de acordo com as ordens que, de novo em sonho, recebe do anjo de Deus. Recebe a incumbência de se levantar depressa, tomar o menino e sua mãe, fugir para o Egito e ficar lá até nova ordem,
pois Herodes procurara um menino para o matar. No ano 7 a.C., Herodes judiciara os seus filhos Alexandre e Aristóbulo, porque sentia o seu poder ameaçado por eles. No ano 4 a.C., pelo mesmo motivo, eliminara também o filho Antíparo. Herodes raciocinava apenas segundo as categorias do poder. A notícia de um pretendente ao trono que ouvira dos magos deve tê-lo alarmado. Tendo em conta o seu caráter, é claro que nenhum escrúpulo poderia detê-lo. Então Herodes, ao ver que tinha sido enganado pelos magos, ficou muito irado e mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o seu território da idade de 2 anos para baixo, conforme o tempo que diligentemente tinha inquirido dos magos. É verdade que, de fontes não bíblicas, nada sabemos sobre esse fato, mas considerando toda a crueldade de que Herodes se tornou culpado, isso não prova que tal delito não tenha sucedido. A esse respeito, Rudolf Pesch cita o autor judeu Abraham Scalit. A crença na chegada ou no nascimento do rei messiânico no futuro imediato andava então no ar. O déspota suspeitoso por todo lado sentia traição e hostilidade, pelo que uma vaga voz chegada ao seu ouvido podia facilmente ter sugerido à sua mente enferma a ideia de matar os meninos nascidos no último período. Portanto, a ordem não tem nada de impossível. Mas a realidade histórica do acontecimento é posta em dúvida por um certo número de exegetas, com base noutra consideração. Tratar-se aqui do motivo muito difundido do menino real perseguido, motivo esse que, aplicado a Moisés na literatura daquele tempo, teria encontrado uma forma que se poderia considerar o modelo para essa narrativa sobre Jesus. Todavia, na maioria dos casos, os textos citados não são convincentes e situam-se num período posterior ao Evangelho de Mateus. A narrativa mais próxima, temporal e materialmente é a Haggadah de Moisés, transmitida por Flávio Joséfo, uma narrativa que fornece uma nova versão para a verdadeira história do nascimento e da salvação de Moisés. O livro do Êxodo refere que o faraó, visto o aumento numérico e a importância crescente da população judaica, teme uma ameaça para o seu país, o Egito. Por isso, não só aterroriza a minoria judaica por meio de trabalhos forçados, mas também dá ordem para matar os filhos recém-nascidos de sexo masculino. Graças a um estratagema da mãe, Moisés é salvo e cresce na corte do rei do Egito, como filho adotivo da filha do faraó. Mais tarde, porém, tem de fugir devido ao seu compromisso a favor da atribulada população judaica. A Haggadah de Moisés conta a história de maneira diferente. Peritos da escritura predisseram ao rei que, naquela época, deveria nascer da raça judaica um menino, que, uma vez adulto, haveria de destruir o domínio dos egípcios e tornar, por sua vez, poderosos os israelitas. Em resultado disso, o rei terá ordenado que fossem mortos todos os meninos judeus logo depois do nascimento, lançando-os ao rio. Mas Deus terá aparecido em sonho ao pai de Moisés, prometendo-lhe salvar o menino. Aqui, ao contrário da razão apresentada no livro do Êxodo, os meninos judeus devem ser assassinados para se ficar seguro de ter eliminado também o pré-anunciado Moisés. Este objetivo é também a aparição que em sonho promete ao pai o salvamento. Aproximam o texto da narrativa sobre Jesus, Herodes e os meninos inocentes assassinados.
Mas esta semelhança não bastam para tornar a narrativa de São Mateus uma simples variante cristã da Hagadá de Moisés. Há diferenças entre as duas narrações são demasiado grandes para justificar uma tal aproximação. Aliás, com muita probabilidade, as Antiquitates de Flávio Joséfo devem situar-se temporalmente depois do Evangelho de Mateus, embora a narrativa em si pareça testemunhar uma tradição mais antiga. Entretanto, numa perspectiva completamente diversa, também Mateus retomou a história de Moisés para interpretar a partir dela todo o acontecimento, e encontrou a chave de interpretação nas palavras do profeta: "Chamei do Egito meu filho". Oséias narra a história de Israel como a história de amor entre Deus e o seu povo. Aqui, porém, a solicitude carinhosa de Deus por Israel não é ilustrada com a imagem do amor esponsal, mas com a do amor dos pais. Por isso, Israel recebe também o título de filho, no sentido de uma filiação por adoção. O ato fundamental do amor paterno é a libertação do filho do Egito. Para Mateus, aqui o profeta fala de Cristo. Ele é o verdadeiro filho, é ele que o Pai ama e chama do Egito. Para o evangelista, a história de Israel recomeça do princípio e de modo novo, com o regresso de Jesus do Egito à Terra Santa. Certamente o primeiro chamamento para se regressar do país da escravidão tinha falhado sob muitos aspectos. Em Oséias, a resposta que os direitos interessados dão ao chamamento é afastar-se do Pai. Mas quanto mais o chamei, mais eles se afastaram. Este afastamento face ao chamamento para a libertação conduz uma nova escravidão. Ele voltará para o Egito e a Síria será o seu rei, porque recusaram converter-se. Desse modo, Israel continua, por assim dizer, a estar ainda e sempre de novo no Egito. Com a fuga para o Egito e o seu regresso à Terra Prometida, Jesus opera o êxodo definitivo. Ele é verdadeiramente o Filho. Ele não sai de casa para se afastar do Pai. Ele volta a casa e conduz a casa. Ele está sempre a caminho para Deus, e assim conduz da alienação à pátria, aquilo que é essencial e próprio. Jesus, o verdadeiro Filho, saiu ele mesmo em sentido muito profundo para o exílio, a fim de nos trazer a todos da alienação para casa. A breve narrativa sobre o massacre dos inocentes, que vem depois da narrativa sobre a fuga para o Egito, é concluída por Mateus novamente com uma palavra profética, extraída então do livro do profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, uma lamentação e um grande pranto. É Raquel que chora os seus filhos e não quer ser consolada, porque já não existem. Em Jeremias, essas palavras aparecem no contexto de uma profecia caracterizada pela esperança e a alegria na qual o profeta, com palavras cheias de confiança, anuncia a restauração de Israel. Aquele que dispersou Israel vai reuni-lo e guarda-lo-á como um pastor ao seu rebanho, porque o Senhor resgatou Jacó e libertou-o das mãos de um mais forte. Todo o capítulo pertence provavelmente ao primeiro período da obra de Jeremias, quando o ocaso do rei assírio por um lado e a reforma cultural do rei Josias por outro reanimaram a esperança de uma restauração do reino do norte. Israel, que conservava fortes vestígios das tribos de José e de Benjamim, os filhos de Raquel. Por isso, em Jeremias,
Ao lamento da mãe segue-se imediatamente uma palavra de consolação. Isto diz o Senhor: cessa de gemer, enxuga as tuas lágrimas, pois haverá recompensa para as tuas penas. Oráculo do Senhor. Eles voltarão do país inimigo. Em Mateus encontramos duas alterações relativamente ao profeta. No tempo de Jeremias, o túmulo de Raquel estava situado junto da fronteira benjaminita-efraimita, isto é, junto da fronteira que abria para o reino do norte, para a região das tribos dos filhos de Raquel, vizinha, aliás, do país natal do profeta. Ainda em época veterotestamentária, a localização do túmulo foi transferida para o sul, para a região de Belém, e ali se encontrava no tempo também de Mateus. A segunda alteração consiste no fato de o evangelista omitir a profecia consoladora do regresso. Fica apenas a lamentação. A mãe continua a sentir-se desolada. Assim, em Mateus, a palavra do profeta, a lamentação da mãe sem a resposta consoladora, é como um grito dirigido ao próprio Deus, um pedido da consolação não dada e ainda esperada, um grito ao qual realmente só o próprio Deus pode responder, já que a única verdadeira consolação que vai para além das simples palavras seria a ressurreição. Só com a ressurreição seria superada a injustiça, revogada a palavra amarga, já não existem. Na nossa época histórica, continua atual o grito das mães dirigido a Deus, mas ao mesmo tempo, a ressurreição de Jesus reforça-nos na esperança da verdadeira consolação. Também a última passagem da narrativa da infância, segundo Mateus, termina novamente com uma citação de cumprimento que deve desvendar o sentido de todo o acontecimento. Mais uma vez aparece com grande destaque a figura de São José. Duas vezes recebe uma ordem em sonho, e assim aparece novamente como aquele que escuta e é capaz de discernimento, como aquele que é obediente e ao mesmo tempo decidido e criteriosamente pragmático. Primeiro é-lhe dito que Herodes morreu, e por conseguinte chegara para ele e os seus a hora de retornar. Esse regresso é apresentado com uma certa solenidade. Voltou para a terra de Israel, mas imediatamente se lhe depara a situação trágica de Israel. Naquele momento histórico, vem a saber que Arquelau, o mais cruel dos filhos de Herodes, reina na Judéia. Por isso não pode ser lá, isto é, em Belém, o lugar de residência da família de Jesus. Então, no sonho, José recebe a indicação de que deverá ir para a Galiléia. O fato de José, depois de se ter dado conta dos problemas na Judéia, não ter continuado simplesmente por iniciativa própria a sua viagem para a Galiléia, que estava sob o domínio menos cruel de Antipas, mas ter sido mandado para lá pelo anjo, tem a finalidade de mostrar que a proveniência de Jesus da Galiléia concorda com a orientação divina da história. Durante a atividade pública de Jesus, a alusão à sua proveniência da Galiléia será sempre considerada uma prova de que ele não podia ser o Messias prometido. Quase imperceptivelmente, Mateus opõe-se aqui, já, a tal argumento. Depois, no início da atividade pública de Jesus, retoma o tema e mostra, com base em Isaías 8, versículo 23 a Isaías 9, versículo 2, que havia de surgir a grande luz, precisamente lá, na terra das trevas, no antigo reino do norte, na terra de Zabulão e Neftali.
Mateus, porém, enfrenta uma objeção ainda mais concreta. Não havia nenhuma profecia relativa a Nazaré, e por isso certamente não podia vir de lá o Salvador. A isso replica o evangelista: foi morar numa cidade chamada Nazaré. Assim se cumpriu o que foi anunciado pelos profetas: ele será chamado Nazareu. Com isso, pretende afirmar a designação de Jesus como Nazareu, designação que se faz derivar da sua proveniência e que no momento da redação do Evangelho já é um dado histórico, prova que ele é o herdeiro da promessa. Aqui, Mateus, diversamente das anteriores citações de profecias, não se refere a uma palavra concreta da Escritura, mas aos profetas no seu todo. A esperança deles está resumida neste título de Jesus. Assim, Mateus deixou aos exegetas de todos os tempos um problema difícil. Onde é que esta palavra de esperança encontra fundamento nos profetas? Antes de nos debruçarmos sobre essa questão, talvez possa ser útil uma anotação do tipo linguístico. O Novo Testamento conhece e aplica a Jesus as duas designações, Nazoreu e Nazareno. Nazoreu é usado por Mateus, João e os Atos dos Apóstolos, ao passo que Marcos refere Nazareno, enquanto Lucas usa ambas as formas. No mundo de língua semítica, os seguidores de Jesus chamam-se nazoreus. No de língua greco-romana, são chamados cristãos. Mas agora devemos perguntar concretamente: haverá no Antigo Testamento algum vestígio de uma profecia que leve a palavra Nazoreu e possa ser aplicada a Jesus? Ansgar Voschenspenning resumiu cuidadosamente a árdua discussão exegética na sua monografia sobre São José. Quero tentar cingir-me só aos pontos mais importantes. Há duas linhas principais para uma solução. A primeira faz apelo à promessa do nascimento do juiz Sansão. O anjo que anuncia o seu nascimento diz dele que seria um nazireu, consagrado a Deus desde o seio materno, e se-lo-ia, como refere a mãe, até o dia de sua morte. Contra uma dedução feita a partir daqui, da designação de Jesus como Nazoreu, está o fato de que ele não correspondeu aos critérios do Nazareu mencionados no livro dos Juízes, nomeadamente o da proibição do álcool. Jesus não foi um nazireu no sentido clássico da palavra, mas esta designação vale para ele, que era totalmente consagrado a Deus, entregue a Deus como sua propriedade, desde o seio materno até a morte, de modo que supera largamente exterioridades do gênero das referidas. Se voltarmos ao que diz Lucas sobre a consagração de Jesus, o primogênito, o Deus no templo, ou se tivermos presente que o evangelista João mostra Jesus como aquele que vem totalmente do Pai, vive dele e vive para ele, então torna-se visível como extraordinária intensidade, como Jesus foi verdadeiramente um consagrado a Deus, desde o seio materno até a morte na cruz. A segunda linha de interpretação parte do fato de que se pode ouvir ressoar no nome Nazoreu a palavra Nezer, que está no centro de Isaías 11, versículo 1. Brotará um rebento, Nezer, do tronco de Jessé. Essa palavra profética deve ser lida no contexto da trilogia messiânica. Isaías 7, a Virgem vai dar à luz. Isaías 9, luz nas trevas, um menino nasceu para nós. E Isaías 11, o rebento do tronco sobre o qual repousará o Espírito do Senhor. Dado que Mateus se refere
explicitamente a Isaías 7:9, é lógico supor nele também uma alusão a Isaías 11. Elemento particular nesta promessa é o fato de ela se ir entroncar para lá com Davi, no chefe da família Jessé. Do tronco aparentemente já morto, Deus faz brotar um novo rebento. Coloca aí um novo início que, todavia, permanece em profunda continuidade com a história anterior da promessa. Neste contexto, como não pensar no final da genealogia de Jesus segundo Mateus? Genealogia esta que, por um lado, se caracteriza totalmente pela continuidade da ação salvífica de Deus e, por outro, no fim se inverte e refere um início inteiramente novo e que intervém o próprio Deus, dando um nascimento que já não provém de um gerar humano. Sim, podemos supor com razão que Mateus, no nome de Nazaré, tenha ouvido ecoar a palavra profética do rebento, e na designação de Jesus como Nazoreu, tenha visto uma alusão ao cumprimento da promessa, segundo a qual Deus, do tronco morto de Jessé, havia de dar um novo rebento, sobre o qual repousaria o Espírito de Deus. Se acrescentarmos que, no letreiro da cruz, Jesus foi designado por Nazoreu, o título adquire o seu pleno significado, o que inicialmente devia indicar apenas a sua proveniência, alude ao mesmo tempo à sua identidade profunda. Ele é o rebento, é aquele que é totalmente consagrado a Deus, desde o seio materno até a morte. No final deste longo capítulo, levanta-se a questão de saber como se deve entender tudo isso. Trata-se verdadeiramente de história que aconteceu ou é apenas uma meditação teológica expressa sobre a forma de histórias? A esse respeito, Jean de Niello observa com razão: ao contrário da narrativa da Anunciação a Maria, a adoração dos magos não toca nenhum aspecto essencial da fé. Poderia ser uma criação de Mateus, inspirada por uma ideia teológica. Em tal caso, nada cairia por terra. Mas o próprio Daniello chega à convicção de que se trata de acontecimentos históricos, cujo significado foi teologicamente interpretado pela comunidade judaico-cristã e por Mateus. Pura e simplesmente posso dizer, esta é também a minha convicção. Entretanto, na avaliação da historicidade, é preciso constatar que, ao longo dos últimos 50 anos, se verificou uma mudança de opinião que não se baseia em novos conhecimentos históricos, mas numa atitude diversa frente à Sagrada Escritura e à mensagem cristã no seu todo. Enquanto Gerard Lin, no 4º volume do seu livro, considerava a historicidade da narrativa dos magos ainda garantida de maneira convincente pela investigação histórica. Agora mesmo exegetas de clara orientação eclesial, como Ernst Nelesser ou Rudolf Pesch, são contrários à historicidade, ou pelo menos deixam em aberto essa questão. Perante essa situação, é digna de atenção a tomada de posição cuidadosamente ponderada de Krausberger, no seu comentário de 2011 a todo o Novo Testamento. Mesmo no caso de um único testemunho, é preciso supor, até prova em contrário, que os evangelistas não têm a intenção de enganar os seus leitores, mas querem contar fatos históricos. Contestar por mera suspeita a historicidade dessa narrativa ultrapassa toda a competência imaginável de historiadores que se possa imaginar. Não posso deixar de concordar com essa afirmação. Os 2 capítulos da narrativa da infância em Mateus não são uma meditação expressa sobre a forma de histórias, antes pelo contrário.
Mateus narra-nos verdadeira história que foi meditada e interpretada teologicamente, e assim ajuda-nos a compreender mais profundamente o mistério de Jesus.